Boa noite. O tema da aula de hoje é inteligência artificial, agente lógico, e mais especificamente, os 7 procedimentos de análise para você criar um agente lógico. Como exemplo para a nossa discussão, nós vamos usar o famoso mundo Umpus. Então, vamos a ele. O mundo Umpus. Como escapar com ouro da caverna do fedor. Por que o mundo Umpus, né? A motivação de se usar um toy problem. Nós já discutimos toy problem em outras oportunidades. E, basicamente, ele é um problema que é pequeno na sua descrição, mas é difícil na sua execução, o que nos deixa com um ambiente adequado para o estudo didático de uma determinada técnica ou da solução de um determinado problema. E as ideias geradas na discussão e na solução de um toy problem, elas podem ser generalizadas para problemas maiores. Por isso é importante que, ao solucionar um toy problem, você não faça uso de soluções ad hoc ou quebra-galhos, shortcuts, porque o seu foco não é solucionar o toy problem. O seu foco é aprender a técnica da mais generalizada forma possível para que ela possa ser usada num problema maior, certo? As dificuldades desse nosso exemplo. Então, tem a complexidade do sistema, você precisa manter um modelo do mundo atualizado, você precisa também deduzir informações sobre o ambiente e escolher ações baseadas em informações incompletas. Então, esses são os desafios do mundo Umpus e, no caso específico, do uso de agentes lógicos. No mundo Umpus original, o mapa usado era um dodecaedro com 20 casas. Eu vou passar rapidamente aqui sobre esse histórico e, da- das, e dos detalhes de como era esse jogo, para que a gente chegue aos procedimentos de análise. Então, quem criou o mundo Umpus foi Gregory Yob, falecido em 2005. Ele tinha uma página dedicada a ele na internet que não tinha uma fotografia. E eu, com muita pesquisa, eu procurei, encontrei um ponto de contato e conversei com a esposa dele. E pedi para ela, gentilmente, se ela tinha algumas fotos, porque a página da Wikipédia dele não tinha essa referência. Ela foi muito gentil e me mandou várias fotos. Eu escolhi essa foto aí. Se você acessar o site da Wikipédia, você vai encontrar essa foto lá. Ele mudou de nome, ele se chamou Haraha, Gregory H. Corson, por motivos religiosos. E o jogo chamava Hunt the Wumpus, em 1972. Foi o primeiro jogo de aventura para computadores da Universidade de Massachusetts. Então, como um agente atuando no meio, né? Um agente inteligente, que pode ser qualquer tipo de técnica para agente inteligente. No nosso caso, nós vamos tratar de agentes lógicos, mas poderia ser agentes reativos, enfim, racionais. Mas como que o agente interage com o meio? Através das percepções, ele então faz deduções lógicas e gera ações. E essas ações vão operar nos objetos. Então, quem são essas ações? As ações são as mudanças de estado que
o agente consegue realizar, né? Então, quando ele aplica uma ação, ele está em um determinado estado, ele vai para um novo estado. E ele sabendo para qual estado que ele vai, ou se a informação é incompleta, mas que ele tenha uma probabilidade de acerto, e ele então decide pela melhor ação. No caso do mundo Umpus, essas 8 ações não são as 8 originais, as originais eram menos, né? Então eu criei um simulador que nos dá mais liberdade, com mais itens para a gente poder trabalhar. Então nós temos avançar, go forward, girar 90 graus para a direita, que é o turn right, girar 90 graus para a esquerda, turn left, pegar o ouro, que é o grab, atirar a flecha, que é o shoot, sentar e não fazer nada, que é o sit, e escalar para sair da caverna, que é o climb. E por fim, é a última ação criada aí na última versão do nosso simulador foi o GPS, que é consultar em que posição que eu estou. Isso vai ajudar em certos casos onde o agente perde no mapa em que coordenada que ele está. E as percepções, o que, que o agente recebe para poder trabalhar? Então, ele recebe informações do ambiente. Essas informações são o fedor, stench, que são as casas adjacentes ao UMPS, dá para sentir o fedor das casas adjacentes ao UMPS. Nas casas adjacentes aos buracos, você sente uma leve brisa. Na casa em que se encontra o ouro, não nas adjacentes, somente na casa em que realmente o ouro se encontra. Você vê um brilho. Se você tentar ultrapassar o limite do mapa, você bate na parede e sente um bump. Se você conseguir atirar uma flecha no Umpus e matá-lo, você vai escutar um grito. Então você vai conseguir deduzir que acertou e o Umpus está morto. As farfalhadas ou os ruídos, né, o hustle, são as casas adjacentes aos super morcegos. E finalmente o GPS, que te indica a sua posição em coordenadas XY e a orientação, em quantos graus você está olhando, né? 0, 90, 180 e 270. E os objetos que o agente vai conseguir atuar? Bom, o agente consegue atuar no UMPS, que é um objeto que, apesar de ser um outro agente também, ele pode ser considerado um outro agente, mas ele pode levar uma flechada e morrer, por exemplo. Nos morcegos, o agente infelizmente não consegue fazer nada com os morcegos a não ser carregado pelos morcegos. Os buracos, o agente também não consegue fazer nada com os buracos, mas são objetos. O agente pode cair num buraco. O ouro que o agente pega e a flecha, né? Que o agente atira. Com tudo isso, a gente aplica as ações e opera nos objetos. O primeiro jogo do Gregory Yob, ele era mais ou menos assim como está nessa tela. Então tinha lá uma pergunta: você quer atirar ou quer se mover? Você digitava a letra M, aí ele perguntava para onde, você dizia lá: eu quero ir para a sala 14. Aí falava: você agora está na 14, tem túneis que levam para a sala 4, 3 e 19. Você quer atirar ou quer se mover? Aí você escolhia e tal. Você sente o cheiro de um umpus, tem morcegos próximos e etc, né? E quando você atirava no jogo original, você tinha que dizer quais a rota que a flecha iria fazer, citando sala por sala. Então era um pouquinho mais difícil. No nosso simulador, se você atirar, a flecha vai seguir reto até bater numa parede, sem ter a necessidade de você falar quais são as salas que ela deve passar. As regras, então,
rapidamente que essas regras mudaram, né? Você podia mover ou atirar a cada rodada. O Umpus tinha a probabilidade de 0,75% de chance de se mover se você atirasse uma flecha ou entrasse na sala dele. No caso, se você entra na sala dele e ele não se move, ao final da rodada, estando você e ele na mesma sala, ele come você. Então, você morre. E no jogo original você tinha 5 flechas, né? Nesse simulador nosso aí a gente pode escolher quantas flechas, mas o set, o default é uma flecha só. Cada sala da caverna tem 3 túneis e você pode entrar numa sala com o Umpus, ele não se mover, ele te come. E com super morcegos, se você entrar numa sala com super morcegos, eles te carregam para uma sala aleatória. E aí você fica sem saber que número de sala você tá. O mundo original era um dodecaedro, mas o Russell e Norvig, no livro de inteligência artificial, mostrou uma ideia simplificada de um mundo 4x4, em que era uma grade, né? E aí, a pontuação que você consegue, essa pontuação já é do nosso simulador, não tem a ver com o livro, mas a gente adaptou depois de anos experimentando com vários valores. Então, 500 se pegar e sair com ouro, mas somente se sair com ouro. Se pegar o ouro e morrer lá dentro, o ouro não conta. Menos 1000 se morrer, menos 1 a cada ação, e mais 1000 se matar o Umpus. Então, nesse exemplo aqui, o agente ele sempre começa na sala 1-1. E a sala 1 é a sala do canto inferior esquerdo, né? Aí o que acontece? Aqui ele vai avançar, vai ver que tem uma brisa, vai ficar com dúvida se o buraco está à frente ou acima, porque a brisa vem de uma casa adjacente que ele não sabe qual é. Então ele vai voltar e vai subir. Chegando aqui ele sente um fedor. Então ele vai ficar na dúvida se o Umpus está aonde? À direita ou acima? Ou até à esquerda? Veja, à direita não. Por quê? Porque quando ele estava visitando a casa de baixo, que é a casa 2-1, ele não sentiu o fedor, portanto ele sabe que aqui não tem Umpus. Então aqui a brisa indica que é insegura para buracos, mas é segura para Umpus. Então o Umpus pode estar acima ou à esquerda. Por que à esquerda? Porque ele ainda não trombou na parede, deu um bump, para saber se existe ou não casas à esquerda dele. Então ele vai tentar, sabendo que essa aqui agora é segura, ele vai andar para a direita, não vai sentir nem brisa, nem fedor, nem nada, então ele vai saber que tudo em volta aqui, as adjacentes, né, são seguras para andar. A de baixo ele já visitou, a da esquerda ele já visitou, então ele vai para a direita. Chega aqui, sente uma brisa, não vai saber se o buraco é em cima, à frente ou embaixo. Então volta, né? E daqui ele pode, por exemplo, subir. E aqui ele encontra, por exemplo, o brilho do ouro e também um fedor. Com esse fedor ele consegue organizar aqui na sua memória, nas suas listas de modelo de mundo, onde que está o Umpus, né? Então seria mais ou menos assim. O agente se encontra na casa 1 e sabe que para todos os lados está segura porque ele não está sentindo nem brisa, nem fedor, nem o ruído de morcegos. Andou para frente, sentiu uma brisa, não sabe para que lado estão os buracos. Com certeza para a esquerda é segura, mas acima, à direita e abaixo não se sabe. Abaixo não tem casa, mas ele ainda não trombou para saber. Então ele volta, né? E aí sobe. Subiu, sentiu um fedor. No caso do fedor, ele pode pensar que o Umpus está acima ou à esquerda. Abaixo ele sabe que está segura e à direita ele sabe que está segura, sem Umpus e sem buraco, porque ele já passou na casa 2-1 e sabe disso. Então ele chega aqui, ele não sente nada, ele sabe que as 4 em volta estão seguras. Anda mais um pouquinho e aí ele
sentiu uma brisa, não sabe para que lado tem buraco. Conclusão, ele volta e resolve subir para pegar o ouro. Chegando na casa onde está o ouro, ele sente um brilho, uma brisa e um fedor. Então ele pode decidir que tem buraco em alguma das duas, acima ou à direita, mas sabe que para baixo não tem, nem para a esquerda, porque se tivesse buraco à esquerda ele teria sentido brisa embaixo. E o fedor também dá a ele a certeza da posição do umpus. Então, se ele quiser, ele pode pegar o ouro aqui, pode girar para apontar para a esquerda, atirar a flecha e então sair do mundo. Sair pela casa 11, ele tem que voltar até a casa 11 para sair. Muito bem. E aí chegamos no nosso tema da aula, que é engenharia de conhecimento em lógica de primeira ordem, procedimentos de análise. Então, para você programar um sistema como esse, com uma técnica de agentes inteligentes lógicos, você precisa de 7 passos para a análise do seu problema. Quais passos são esses? Primeiro, você tem que identificar a tarefa em questão. Você vai anotar a variedade de informações na base de conhecimentos e determinar os tipos de fatos. Então, você vai ter que levantar todos os requisitos do problema, entender o que são fatos do mundo. Fatos são coisas que não vão mudar. Se houver conhecimento dinâmico, conhecimento que muda, identificar esses conhecimentos, então são fatos estáticos e fatos dinâmicos, e tentar já esboçar como que você vai criar a inferência em cima desses fatos. Então você não vai só rascunhar fatos sem saber como que você vai programar eles mais para frente. Nessa etapa você não precisa programar nada, mas você precisa identificar de uma representação de conhecimento que facilite o seu trabalho mais na frente, nas próximas etapas. Passo 2. Agregar o conhecimento relevante. Nesse passo, você precisa se perguntar se é necessário um especialista. Isso significa o seguinte, que nem sempre o programador ele é um profundo conhecedor da área em que ele foi contratado para resolver o problema. Por exemplo, um agente lógico para um sistema de diagnóstico médico, o programador, o profissional de inteligência artificial não fez medicina, suponha. E então o conhecimento que ele tem da base de conhecimentos tem que vir de um especialista, porque ele tem um conhecimento muito limitado, e o conhecimento que ele tem mais abrangente é de como programar, de como fazer o agente lógico. Então é preciso consultar um especialista. No caso do mundo Umpus, você tem que se perguntar: existe alguma nuance do jogo que não está clara e que, como é um toy problem, não há necessidade de consultar um especialista, mas sempre que você desenvolve um toy problem, você tem que pensar o que seria a generalização desse passo. Então, a generalização desse passo seria: entendeu realmente o problema? É preciso tirar dúvidas com um especialista, que poderia ser o monitor ou o professor da disciplina. Uma vez que você realmente entendeu o problema, você consegue, então, agregar todo o conhecimento relevante. Então, esse é o processo de aquisição de conhecimento. Passo 3. Você precisa agora definir um vocabulário de predicados, funções e constantes. O conhecimento, todo o rascunho que você fez nos 2 primeiros passos, agora vai se tornar mais técnico, com a sintaxe mais próxima da linguagem de programação que você vai usar. No nosso caso é o Prolog, na sua variante SWI. E aí você precisa começar então a rascunhar
no formato da linguagem, converter conceitos de domínio em nomes no nível de lógica. Por exemplo, os poços ou os buracos, eles serão objetos? Eles serão predicados unários sobre os quadrados? Quer dizer, as casas, né? Aquela casa, ela tem uma propriedade? Ou o buraco é um objeto? E eles serão elementos, por exemplo, de uma lista? Eu posso ter uma lista de buracos? Como que você vai organizar, então, todo esse conhecimento dentro do vocabulário de Prolog? E esse vocabulário de todo o seu programa, ele é conhecido como ontologia. Então, a ontologia não é o programa pronto, mas é um levantamento de tudo que você precisa, é, todos os itens e todos os objetos, percepções, ações, em um formato que vai te ajudar a programar nos próximos passos. Agora sim você entra na codificação, você vai programar, você vai codificar o conhecimento geral sobre o domínio. Então você vai escrever os axiomas e vai escrever fatos e regras, tudo é que você descobriu nos passos anteriores, em especial no passo 3, que é o vocabulário. E todos esses termos de vocabulário, de repente, durante a escrita do programa, você percebe que é, de repente você usou um termo que não ficou bem e não era para ser um fato, poderia ser uma regra ou vice-versa. Então, se preciso, né, aqui atrás de mim aqui, se preciso, volte à etapa 3, ok? Então, você vai e volta na etapa 3 e 4, reorganizando o seu vocabulário, a sua ontologia, e codificando. Conforme você cria uma nova regra, um novo trecho do programa que você percebe que daqui seria um subpasso para fazer esse outro item. Então eu posso criar um novo vocabulário, um novo termo, um novo fato, uma nova regra. Então fica indo e voltando entre passo 3 e 4, até o programa ficar pronto. E aí você codifica uma descrição da instância específica do problema. Com a boa ontologia, essa etapa é fácil. Então, o que significa essa etapa? É uma base desincorporada, é suprida ao agente lógico, com sentenças assertivas, do mesmo modo que programas tradicionais são supridos com dados de entradas. Então, você codificou o agente. E agora você precisa passar para o agente uma base de conhecimento desincorporada em que o agente vai trabalhar em cima. Do mesmo modo que se você faz um programa que, sei lá, soma números, ao final você tem que suprir números para esse programa somar. Então aqui é que entra a base de dados, que seria um exemplo de um problema qualquer. Pode ser uma grade 4x4, 5x5, pode ser um dodecaedro. Você precisa passar para o agente um mundo para que ele possa trabalhar. No passo 6, uma vez que o agente está ativo lá no interpretador Prolog e tem na memória uma base, um mundo fictício para ele trabalhar e criar inferências, aí entra o processo de consulta. Então agora você vai formular consultas ao procedimento de inferência e obter respostas. O que é o procedimento de inferência? É a própria máquina Prolog. A máquina Prolog, que é o interpretador que fica rodando. Então, o mecanismo de inferência é a única coisa que você não faz. Você já tem o mecanismo de inferência dado pelo Prolog, você supre as regras de inferência, que é o agente, e o conhecimento do mundo, que é onde o agente vai trabalhar, e agora você faz perguntas. Então, nós deixamos o procedimento de inferência, o Prolog, operar sobre os axiomas e fatos do problema para derivar os fatos que queremos conhecer. E aqui começa a aparecer a recompensa, ou seja,
você começa a ver novidades, deduções, conhecimento novo, você começa a sentir prazer em ver a solução funcionando e também em debugar os problemas. E aí entra o passo 7: depurar a base de conhecimento. É batata, as consultas feitas na etapa anterior terão erros a serem corrigidos. Ou melhor, não é que terão erros. A máquina de inferência não erra, ela deduziu corretamente os fatos para a base criada. Mas os fatos aqui não são os que o usuário espera encontrar. Então é a hora de você ou ajustar o conhecimento que você colocou como instância do problema, ou ajustar o próprio agente, ajustar a maneira como o agente raciocina, certo? Então, com essas etapas todas, aqui do passo 7, você depura e você pode voltar até para o passo 3, em que define o vocabulário, e volta para o passo 4 e volta a codificar, e vai fazendo esse zigue-zague para lá e para cá, até ficar com um programa funcional, e finalmente você entrega um produto pronto, sem erros, ao seu cliente. Aí você criou um agente lógico. Bom, é isso. Espero que tenham aproveitado bastante essa aula. A gente fica por aqui e até a próxima.